Hoje nós vamos tratar de um tema bem diferente do usual aqui do canal, mas que mexe com ciência, inovação, saúde, estética e também com a forma como novas ideias chegam ao público. O nosso convidado é o Dr. Edson Reis Pereira Júnior, cirurgião dentista que vem desenvolvendo e defendendo a chamada plataforma DRE, uma proposta que mistura estética regenerativa, fitocannabinoides, nanoestruturados e o conceito de modulação mitocondrial. A nossa missão aqui hoje é fazer uma conversa franca, inteligente e compreensível, entender o que isso é, como funciona, o que já está no campo da evidência e o que ainda está em construção. Sejam muito bem-vindos e fique até o final para entender essa inovação. Dr. Edson Pereira Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Polilógica. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso aqui, mas é uma honra te receber aqui como amigo, com muito orgulho, por ser um itajaiense que tem atingido patamares científicos tão interessantes. E quando eu me deparei com algumas publicações científicas e tal, que eu vi o teu nome, meu peito, meu peito bateu mais forte, com muita alegria, porque te conheço há muitos anos, conheço a tua trajetória, a trajetória da tua família na nossa cidade, a importância e a relevância dela, né? Espero que tu não tenhas esquecido do Marcílio Dias, apesar de estar aqui, estar no Rio e estar aqui, mas é uma honra te receber aqui, amigo. Muito obrigado por aceitar o convite. Meu amigo, posso te chamar assim, né? Pode, com certeza. Meu amigo Jean, a satisfação do convite, quando eu percebi, é de um tamanho que a gente não pode qualificar nem quantificar, até porque eu sei que o que a gente está, muita humildade, estou dizendo isso, o que a gente está construindo tem condições de reverberar, trazer muitos handicaps positivos para a sociedade, e quem sabe essa conversa seja um marco de situações maiores que tendem a acontecer. O podcast Polilógica está de parabéns por ter tido essa ideia, e a conversa vai ser muito produtiva. Vou tentar falar de uma maneira que seja mais coloquial as informações para que as pessoas consigam entender, né? Mas vamos começar, Edinho. Então, Edson, Dr. Edson, para começar do começo, quem é o profissional que chega a ter essa discussão de estética regenerativa? É uma jornada, né? Amigo, sou cirurgião dentista formado há aproximadamente 24 anos pela Universidade Federal, e apesar de já ter, como tu sabe, circulado em outras áreas do empreendedorismo, nunca deixei de continuar a profissão e estudar. Então, por muitos anos, eu fui implantodontista pela mesma universidade, especialista, até que surgiu no Brasil a especialidade de estética facial, que depois se tornou harmonização facial. Quando essa especialidade surgiu para a odontologia no Brasil, há aproximadamente 10 anos, algumas pacientes começaram a me solicitar tratamentos nesse sentido, porque elas tinham para comigo confiança cirúrgica, por causa dos procedimentos cirúrgicos. Então eu comecei a dar uma pesquisada, uma avaliada e verificar que eram relativamente simples. Em concomitância a esse momento surgiu a especialização de harmonização facial, na qual a gente decidiu fazer, e daí por questões do destino e de sorte, né? Sorte não existe, mas de destino, eu tive o prazer de conhecer o presidente da Associação Brasileira de Harmonização Facial, trabalho com ele hoje na clínica dele, Dr. Eleve em BH, é o Dr. Roberto Pacheco, que é uma entidade, uma referência realmente internacional. O Brasil é uma referência também internacional em estética e harmonização, no mercado brasileiro. Então eu tive o prazer de conhecê-lo e, através do conhecimento dele e dos acessos a ele, me aprofundar na harmonização facial ligada aos liftings faciais. Então, é um trabalho, um produto que nós temos que nos levou até o Rio. Então, a grande maioria das pessoas que trabalham com harmonização facial no Brasil fazem com uma técnica, né, de forma, contorno e volume, que já era diferente dessa do professor Roberto, conceito chamado de elevatio, que me levou, né, de mudança para o Rio de Janeiro, para que a gente levasse para lá a técnica e os conceitos. Com o passar dos anos, nós começamos a perceber que as ações mecânicas, as ações de dentro para fora, que tange beleza, elas têm limitações. Porque se tu não modula também
o conteúdo, ou o tecido, ou a célula, né, o corpo não vai reagir tão bem. Nós somos um sistema. Então, por causa disso, começamos a estudar medicina integrativa, medicina ancestral, medicina ayurvédica, medicina chinesa, tem 6.000 anos, 5.000 anos essas informações. Hoje, a medicina atual chama isso de medicina integrativa, né, que é a ligação desses conhecimentos ancestrais. E, por intermédio dessa medicina integrativa, eu me aprofundei e fiz a especialização de cannabis medicinal. Chegando na cannabis medicinal, a gente descobriu a existência de um sistema chamado sistema endocannabinoide. Vou ser bem didático assim. É um sistema que está no organismo todo, no corpo todo, e ele tem uma função pura e simplesmente de criar equilíbrio, homeostase celular. Então, se tu conta isso para um cientista, a palavra homeostase celular é o que cada célula, unicamente por ela, esperaria de nós, né? Ter o equilíbrio e a homeostase para que ela tenha saúde. A partir disso, nos últimos tempos para cá, né, a ciência começou a pensar mais em tratamentos e terapias que cuidem e observem o corpo mais por dentro e menos por fora. E por uma questão de timing também, e de sorte, que não existe, enquanto o mundo pensava sobre isso, eu comecei a estudar os preceitos da cannabis medicinal para uso local, e não mais uso em gotas sistêmicos. E a partir daí, então, estamos aqui hoje. Antes de eu entrar, para que as pessoas compreendam mais profundamente e de maneira didática isso, eu queria, como Polilógica, eu sempre digo assim, Polilógica não é imprensa, Polilógica é uma forma de documentar situações que as pessoas possam consultar com profundidade e com fontes respeitáveis, né? E eu queria te perguntar, quando tu me falou de associação, isso, aquilo, eu trabalhei em projetos políticos que tinham como propósito, além da fitoterapia, além de, né, medicina alternativa e tudo mais, por médicos e tal, ao mesmo tempo um combate muito grande no lobby político, na própria regulação, dentro desse contexto. E eu acompanho e uso o CBD, e me fez muito bem, principalmente questões de dores que vêm durante a própria idade, a forma como tu sente no teu corpo, depois dos 50, os processos inflamatórios evoluírem, causarem aquela história do tu vai sentar, tu vai levantar, aquelas, sabe? E o CBD agiu para mim, assim, e tu não tendo isso, obviamente, tu tem mais disposição, tu tem mais, parece que tu tá rejuvenescendo, né? Mas eu queria te perguntar, antes da gente entrar nesse processo e nessa discussão com as pessoas, eu queria te perguntar sobre essa guerra institucional, porque assim, ó, independente de ser um benefício, independente de ser, chega uma hora que tu esbarra na política, na burocracia, na corrupção, no modelo lobista de proteger mercado, reserva de mercado e tudo mais. Eu particularmente, aí tu me desmente na tua narrativa, mas eu particularmente percebi o primeiro rompimento de resistência quando se criou a narrativa da separação do HC, como é que é? THC do CBD. É isso. Eu digo, opa, romperam, Perfeito. romperam e criaram uma... foi a minha primeira percepção de que os caras não conseguiram segurar, e para não conseguir segurar porque está dando certo, está causando efeitos. Efeito positivo, as pessoas estão felizes. Boca a boca. Com o processo. Exato. Então, assim, ó, quando houve a primeira separação, eu digo, opa, houve um rompimento para segurar. Não, então vamos tirar a droga, ou alucinógeno, ou coisa do tipo. Pejorativo. Isso, que causava o discurso pejorativo. Então, para mim, já foi uma ruptura ali, já de narrativa para se avançar. Exato. Naquela situação vertical de aprovação. Então, eu queria que tu, rapidamente, me dissesse se tu estudou, se tu viu, se tu participou com essa discussão de lideranças político-institucionais nesse contexto, como tu falou da associação aqui. Como que foi esse processo de resistência? Até para que as pessoas entendam que, quando elas ouvirem um lobby negativo,
elas tenham a informação correta. Não, foi isso que aconteceu, isso é mentira comercial, vamos dizer assim. Eu acho que a gente não precisa se aprofundar muito para dizer que a gente, de um jeito ou de outro, vive em certos sistemas, né? Nem sempre para o mal, mas a sociedade ela se formula, ela se condiciona, ela se organiza e ela aceita ou ela não aceita certas realidades ou certas mentiras, conforme muitas vezes questões de propaganda ou questões repassadas ou até por crenças limitantes. Doutrinas Doutrinas. ideológicas também. Nós ouvimos em certo momento que a planta ela era uma droga. Então, a partir do momento que tu ouve o termo, isso já te remete a uma coisa negativa que te leva a achar que aquilo não é para ti, ou não serve para ti, ou não serve para os teus, porque alguém um dia te disse que aquilo era algo ruim, né? Tu fosse muito feliz na tua pergunta pelo seguinte motivo. Quando tu pegas a planta, tu tem dentro dela, separar os conteúdos que ela apresenta, ela tem mais de 150 microprodutos. Elementos, né? Além de terpenos e flavonoides, que são outras estruturas, mas só para tu entender, desses 150 microprodutos que nós chamamos de fitocannabinoides, tem um que é psicoativo, que é o THC. Ele também tem a sua importância como remédio, ele tem a sua validade, vou te explicar, como remédio, mas o único psicoativo, aquele do olho vermelho, é o THC. Então, quando esses óleos são criados, quando os remédios são formulados, né, eles podem ser ausentes do THC, por exemplo, para um esportista, alguém que vai fazer antidoping, ou ele pode ser realizado com concentrações diminutas de THC para que ele possa ajudar a modular o teu organismo, não trazer mal. A planta tem uma função chamada de efeito entourage ou comitiva, que cada uma das partículas protege a outra, os malefícios da outra, ou incrementa os potenciais da outra de forma racional. Então, a partir do momento que esses quesitos foram separados, né, se tu não queres no teu blend, se tu não queres no teu óleo a presença de THC por algum motivo, por exemplo, tu é criança, né, e não é o ideal que alguém que não esteja com o lóbulo central formado faça uso de THC. Então, tu consegues fazer a separação desses produtos, desses óleos e usá-los conforme a tua inflamação, conforme a tua dor, ou conforme o teu sono ou o banheiro que tu não tens. Olha que interessante. A ciência comprovou que 70% das doenças que nós temos no corpo, elas advêm de uma situação chamada inflamação celular crônica de baixo grau. Em inglês chama-se inflammation. Então, o estresse, os alimentos industrializados, o açúcar, levam a essa inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau celular, ela é controlada e ela é terapeutizada pelo óleo, através do sistema endocannabinoide que está presente no organismo inteiro. Então hoje, né, nós já sabemos, por exemplo, que muitas doenças que têm ligação com o sistema nervoso central, há uma terapêutica com a cannabis, mesmo com THC, em proporções diminutas. Então o que se precisa ter daqui para frente, eu acho que o Brasil está caminhando aos pouquinhos nesse sentido, a gente tem que ter discussão científica. A gente tem que falar sobre ciência, porque os estudos hoje estão corroborando 5, 6 mil anos de história. Como eu te falei antes da entrevista, a planta está presente na Bíblia. Sara Bumonova, que é uma cientista polaca, achou nas Bíblias em aramaico antigo, e hoje insiste em trabalhos científicos que comprovam a presença dela na Bíblia, ou seja, ela foi usada historicamente, ela é usada historicamente por reis, rainhas, faraós, como ferramenta terapêutica há muito tempo, e hoje a ciência, depois da descoberta do sistema canabinoide, que foi em meados de 90 a 2000, está corroborando a junção da história com a ciência. Então, daqui para frente, a discussão tem que ser científica e menos marketing vazio. Eu entendo que uma pessoa tenha algum tipo de contraindicação que não goste da maconha. E eu entendo porque aqui ninguém está pedindo ou incentivando o uso da maconha, do fumar maconha. Agora, o remédio, ele precisa ser divulgado e ele precisa ser difundido
E quando tu começa a conversar com pessoas que têm familiares que precisaram, passaram por situações de pouca qualidade de vida e de pouca luz no fim do túnel, quando elas têm acesso a esse remédio, elas pura e simplesmente, elas têm um antes disso na vida e um depois disso na vida, para o resto da vida. E a planta, por ser natural e por outros quesitos que de milagre, não é milagre, é ciência, ela tem propriedades físico-químicas que os remédios convencionais não têm. Depois eu vou te explicar melhor, né? E o principal deles, o mais interessante deles, é uma coisa que não tem preço, é a segurança. Todo e qualquer remédio tem efeito colateral. Todo e qualquer remédio tem efeito adverso. A cannabis, como planta, os efeitos colaterais e adversos são ridiculamente pequenos, até porque no teu tronco cerebral, onde tu respira, onde bate teu coração, não tem receptores praticamente canabinoides lá. Ou seja, dá segurança terapêutica. Entende? E para finalizar, esses remédios não viciam. Tu tomas um remédio controlado para dormir, daqui a pouco tu vais precisar de doses maiores até chegar numa dose limítrofe, onde ele não funciona mais. A gente chama isso de curva do U invertido na farmacologia. Isso não existe nos remédios à base de cannabis. Então, a partir do momento que tu chegas a uma terapêutica, que tu chegas a umas gotinhas precisas para ti, tu provavelmente vai levar daquele jeito para o resto da vida sem efeitos colaterais adversos, ou seja, sem boca seca, sem nervosismo, sem perder sono, sem perder qualidade de vida. Ansiedade. Tudo isso. De ansiedade. Tudo isso. Daí a política, ainda há muita resistência? Infelizmente, a gente vive um mundo, mas principalmente um Brasil, né? Ele está muito polarizado. Então, ou tu és de esquerda, e aí tu abraças aqueles conceitos de esquerda, ou tu és de direita, e tu abraças os conceitos de direita. Por exemplo, eu me digo de direita e eu estou atrelado à religião. Então, se eu estou atrelado à religião, eu estou ouvindo alguém lá em cima de um púlpito dizer que a planta é algo do mal. E eu compro aquela, né? Então, a gente tem que ter equilíbrio nessa discussão, porque tu imagina que alguém que está falando mal em certo momento pode ter algum parente que em um outro momento precise desse tipo de terapia, e eu espero que ele não tenha que tomar ela escondida, porque em certo momento ele falou que não podia, porque aquilo fazia mal para as pessoas, porque não faz, né? Todo remédio, todo medicamento, toda droga, como remédio, né? O efeito dela, as condições de como ela vai funcionar dentro do teu organismo vai ser muito pessoal para ti, através da dose, através do momento. Então, a terapêutica com cannabis ela é personalizada, com acompanhamento. Porque se nós precisarmos fazer alterações, a gente vai fazendo aos pouquinhos, para que tu não sintas e para que daqui a pouco tu chegues no momento ideal, né? E aí tu tocas a vida provavelmente não lembrando mais das inflamações ou do mal dormir, né? Com qualidade de vida. Isso não tem preço. Depois da pandemia, eu sinto muito. Eu sou do tempo que se o médico diz está dito. Eu sou do tempo que se o juiz diz está dito, se o delegado diz está dito. E da pandemia para cá, nós tivemos essa coisa de todo mundo achar que sabe mais do que a ciência, né? Sofremos uma convulsão interpretativa da sociedade no sentido de não, é porque tem muito. Eu vou escolher esse médico porque ele é do contra, eu vou escolher esse médico porque e nós caminhamos cada vez pior. Mas assim, como eu falei aqui, antes de te fazer a pergunta, eu vejo que está acontecendo rupturas e a coisa está avançando, porque não tem como. Se eu tomo um negócio e me faz bem, não tem como tu dizer para mim que vai fazer mal, sabe? Não, porque a gente mede as coisas pelo resultado no final. Muita gente acredita no... Mas assim, ó, quando é enganada, também retroage. Também. Então, quando a coisa precisa avançar, vai avançar. E eu tenho sentido avanço nesse sentido. E aí eu vou usar exemplos, assim, até de uma exposição pública que eu achei muito corajosa. Por exemplo, aquele cozinheiro Fogaça, que tinha um problema crônico terrível com a filha, e ele descobriu que uma saída para aquele problema era um tratamento, aí ele teve que entrar na justiça, conseguir autorização para importar dos Estados Unidos e tal, uma coisa que é tão simples que tem aqui no Paraguai, né? E ele fez questão de documentar a evolução, e é um negócio emocionante, corajoso, de uma coragem absurda. Surreal. Sabe? Henrique Fogaça, né, é o nome dele. Isso. É um chefe de cozinha famoso aí do MasterChef e tal. Então, assim, eu achei de uma coragem absurda
E aí, amigo, quando esses testemunhos começam a aparecer com base científica, sustentado em uma jornada científica de debate, as pessoas começam a observar, e aí a mentira começa a cair. Exato. É por isso que eu percebi essa ruptura do THC com o CBD. Eu digo, opa, isso é um avanço. Quer dizer, os caras já estão tirando o que denigre a imagem do produto para. As pessoas tentam criar narrativas. Elas se sustentam por certos momentos e até se sustentam por muito tempo na vida de algumas pessoas, porque tem algumas pessoas que elas não querem informação. Respeito, né? Mas a partir do momento que essas experiências públicas e essas situações públicas acabam reverberando, por mais que o sistema, ou por mais que a medicina alopática não seja muito favorável à repercussão dessas situações, ela se torna inevitável. Eu não sei se tu estás acompanhando, tem uma deputada aqui de Santa Catarina, deputada estadual, Paulinha, que resolveu encarar essa briga aí, com 40 deputados, 39 batendo na cabeça dela, mas ela encarou e está levando para incluir no tratamento público e tal. Eu não acompanhei o conteúdo, para te falar a verdade, mas eu tenho acompanhado, eu sei que volta e meia, praticamente toda semana, ela tem feito publicações com essa luta aí, né? Já. Eu não sei se Vou tu... falar como pai de família, né? Tenho 2 filhos, vou falar como profissional da saúde, vou falar como alguém da sociedade que tem responsabilidade no que fala, né? Eu jamais estaria aqui hoje, sentado convosco, falando, afirmando, fazendo essas afirmações, se eu não tivesse com aproximadamente uns 3, 4 anos de terapêutica nesse sentido que eu estou tendo, fora os estudos da minha plataforma, eu não estaria falando sobre isso se eu não tivesse a total convicção e certeza que, com o passar dos anos, muita gente vai abraçar isso, porque as pessoas estão cansadas, meu amigo, de pura e simplesmente enxugar gelo. Entende? Quando tu tratas apenas consequências, quando tu focas apenas no que está te causando, tu tens reações e resultados muito parciais. Quando tu observa a causa e tu olha então a causa e a consequência, e a cannabis faz isso, né? Tu percebes resultados efetivos. No campo da prevenção, já, Claro. tu diz. O que adianta alguém dizer para mim que tem o melhor plano de saúde do Brasil e que toma alguns remédios dados pelos melhores profissionais da saúde e que ele vai nas melhores farmácias do Brasil e do mundo, né? E aí eu pergunto para ele, João, né, friamente falando, de 0 a 10, como é que tá a tua qualidade de vida? Ah, tá 6, tá 7 ou tá 8, porque eu sinto tal efeito colateral, eu sinto tal efeito adverso, eu não durmo direito, eu até durmo direito, mas para dormir direito eu não como, ou para não comer, então eu não vou no banheiro. Então, quando as pessoas entendem, isso Hipócrates, o pai da medicina, falou há 500 anos antes de Cristo, quando as pessoas entendem que a responsabilidade da tua saúde também tem a tua parte, e quando tu assume ela como parte da tua responsabilidade, e a medicina integrativa e a cannabis lidam com isso, tu percebe melhor de qualidade de vida. É o que tu quer. Tu não quer pura e simplesmente enxugar o gelo. Tu quer melhorar a tua qualidade de vida. E geralmente essas pessoas que precisam e que em certo momento caem nas terapias com fitocannabinoides, elas já passaram por outras terapias alopáticas, 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, cruzaram e elas não alcançaram nenhum tipo de sucesso, ou pouco sucesso. Gastaram dinheiro, talvez ficaram um pouco mais doentes, o tempo passou, e aí quando elas percebem, né, pelo custo-benefício, porque inclusive está barateando muito no Brasil já o óleo, quando elas percebem que pelo custo-benefício elas tinham essa ferramenta natural, e também é importante dizer uma coisa, né? As plantas sempre foram a medicina original, nunca alternativa. Não só a cannabis. As plantas são a medicina original, não é alternativa. Sim. E o sistema, de 100 anos para cá, fez entender que não. A indústria, né? Indústria, né? DRE. Aí tu pega isso tudo, todo esse conceito, todo esse fundamento, eu gosto muito da coisa fundamentada, né? Tu pega todo esse fundamento, tu pega uma demanda absurda social que a gente tem de estética, tu tem, e aí
vem essa... Eu queria que tu explicasse essa sigla e como a pele te chamou a atenção, porque assim, nós estamos falando aqui de sistema nervoso central, nós estamos falando aqui de depressão, nós estamos falando aqui de inflamações Como é que chegou internas. na pele? O DRE é a tua virada de chave, a tua decisão de eu vou seguir pelo caminho dermo, Perfeito. para que também, por ser o maior órgão do corpo, né, a pele, Sim. te chamou a atenção nesse sentido. Porque tu como criador, isso é um método ou é um método, né? Excelente pergunta, vou te explicar com detalhes. Vamos lá. Dermal Regenerative Enhancement, que em inglês quer dizer aprimoramento dérmico regenerativo ou aprimoramento regenerativo dérmico. Serviria as duas... A ordem dos fatores da alteração. Isso, e eu vou explicar depois melhor o porquê. A estética, a medicina estética, ela trabalha em 95, 98% dos casos e situações com terapias que são inflamatórias. Então elas observam forma, contorno, entende? Isso tem a sua validade. Então, ela pode ser minimamente invasiva ou ela pode ser invasiva, como uma cirurgia plástica, né? A gente vai trabalhar em forma, em contorno, em volume. E isso tem limitações porque a gente está trabalhando com um tecido vivo. A gente está trabalhando com uma estrutura viva que responde ao ambiente e responde às situações e vai responder àquele procedimento dependendo da qualidade ou da saúde ou da modulação que ela viva, né? Então, a medicina regenerativa nada mais é, ou a estética regenerativa, que é a base do DRE, ela nada mais é do que uma estética que começa a olhar para dentro, para a célula, para o conteúdo tecidual, e não mais para a forma, volume, né? E tamanho. É como se nós fôssemos trabalhar com balões infantis, né? E a estética convencional seria responsável pela forma do balão, pelo tamanho do balão, pela cor do balão. O balão pode ser em forma de estrela, ele pode ser em forma de coraçãozinho, ele pode ser em forma de balãozinho, né? A estética convencional vai lidar com isso, a cor do balão, né? E a estética regenerativa, que é o que está vindo de novo e quer lidar da célula, ela vai cuidar, portanto, da qualidade daquela borracha, ou da qualidade ou do conteúdo do gás que vai entrar no balão para que ele possa voar, né? Então, o que é o DRE? Ele é uma plataforma estética regenerativa ou regenerativa estética baseada em 3 pilares. Primeiro, modulação celular, local, porque os olhos trabalham sistematicamente quando tu usa o óleozinho de cannabis. Ele vai trabalhar localmente, modulação celular, através de fitocannabinoides, que são os derivados da planta, em estrutura nanoparticulada, né? Nanoconcebida, que é o que é de menor na natureza. Então, tu vais aplicar localmente, tem diversas maneiras de serem aplicadas, para que nós tenhamos resultados locais em saúde, que também vão levar à estética. Né? Por isso que ele pode ser regenerativo estético, e não estético regenerativo. Então, ou seja, buscaria a natureza do local. Ponto. Isso, exatamente. Não é uma intervenção de modificar, porque aqui eu tenho aqui uma... Exatamente. Eu tinha anotado qual é a diferença de embelezar, harmonizar e regenerar. Exatamente. Enquanto a estética convencional ela busca corrigir na estética, alterar, né? Alterar, nesse momento a gente quer modular. Então a gente está falando em modulação, a gente está falando em energia vital, a gente está falando em equilíbrio celular. Se tu tens esse conjunto de estruturas na célula, tu vais melhorar o tecido, que é um aglomerado de células. E a reparação tecidual, a resposta cicatricial. Então, o DRA é uma plataforma que surgiu para mudar a forma como se trata, como se vê tratamento. A partir de agora, a partir desse momento, a cannabis deixa de ser pura e simplesmente uma commodity. E ela entra numa vertical de alto valor,
porque a gente não está fazendo tratamentos à base de cannabis. A gente está fazendo uma modulação celular regenerativa através de fitocannabinoides, que são as estruturas da planta. Então, o DRA é uma plataforma, não é um protocolo, não é um tratamento, é uma plataforma que embaixo dela tem protocolo, tratamento e etc., com uma visão diferenciada, né, da modulação celular. A estética regenerativa, hoje, ela é o diamante, é o padrão diamante da estética mundial. Acabou de ter um congresso há 30 dias atrás no Principado de Monte Carlo, em Mônaco. Foi um dos maiores congressos da Europa em estética, e de cada 10 tablados, 9 falavam em estética regenerativa, né? E aí nós temos hoje alguns produtos para isso, né, que são peptídeos, que são enzimas, ou exossomos, ou hidroxiapatita com função mitocondrial, mas todos eles visam uma coisa: modular a célula, não só mais trabalhar com forma, contorno e valor. Só para te ajudar aqui, e para me ajudar a entender Vai. também e quem está nos assistindo. O DRE é uma plataforma, por exemplo, eu sou um médico dermatologista e o DRE vai me oferecer uma plataforma onde eu posso escolher determinado protocolo dentro dessa plataforma, determinado procedimento, para atender o meu paciente naquilo que ele demanda. Quer dizer, Isso. eu tive um problema aqui, porque às vezes a pessoa não quer fazer uma plástica, Isso. ela quer fazer uma regeneração. Isso. Então, assim, pô, eu gostaria que isso aqui voltasse ao natural, que não tivesse uma cicatriz, que não tivesse um... Então, nessa linha é que é o DRE, quer dizer, é um arcabouço de procedimentos, informações, protocolos e tudo mais, que eu, como médico, posso tomar a decisão, quer dizer, nem tirar a decisão do médico, ele faz, quer dizer, ele oferece ao médico uma condição de ele atender bem cada demanda A pergunta individual. foi muito interessante, porque ela me abriu aqui uma linha de pensamento. E é importante explicar isso. Como eu falei de início, eu tenho oportunidade, né? Há 5 anos eu tenho visto mensalmente, dado aulas mensalmente com uma entidade internacional. Então a gente está no meio científico com muita profusão. Vamos lá. Os 20, vou pegar uma área que é estética, mas podia ser na saúde também, mas para possamos entender. Quando você atravessa a barreira dos 25 anos, quando tu atravessa a barreira dos 25 anos, tu começa a produzir menos colágeno. A raiz da tua derme, que é a pele, ela começa a empobrecer. Imagina que o teu jardim, a terra do teu jardim está empobrecendo, e, consequentemente o que está em cima, né, empobrece junto. Então, dos 25 anos em diante, como numa bolinha de neve, a tua derme, que é a segunda camada, ela está diminuindo. E a tua epiderme, que é a casca, está aumentando. O que os trabalhos científicos dizem? Que nós precisamos, portanto, para desacelerar essa perda de conteúdo da derme, a cada 2 anos tu precisarias fazer algum tipo de bioestimulação na derme, trabalhar em cima dela, para que ela volte a produzir colágeno, ou seja, tu aduba ela. Tá me acompanhando? Uhum. Tá. Adubar a derme chama-se bioestimular. Tua esposa já ouviu falar sobre isso, ela faz isso, as mulheres conhecem. Existem mais de 1000 ferramentas que bioestimulam esse tecido. Ferramentas, entre elas equipamentos e técnicas. Só que a grande maioria delas faz isso inflamando a derme. Uhum. Machuca. Bota uma agulha lá, bota um fio lá, passa algo poderoso por cima do rosto que chega a ficar vermelhinho, que tá na derme. Então, tudo aquilo que agride a derme e motiva ela a dar uma engrossada para que, inflamada, ela produza colágeno, a gente chama isso de bioestimulação, ok? Uhum. Como eu te falei, até certo tempo atrás, a gente queria os resultados a qualquer preço. Então, se inflamava ela para que ela desse o resultado. O que a gente está proporcionando com essa plataforma? Vais trabalhar agora para vais ter os mesmos resultados, ou até melhores, em cicatrização, em reparo, em qualidade de elasticidade e colágeno da pele, mas tu vais ter esses resultados porque primeiro tu curou, modulou, tratou a tua célula. Trabalhasse na mitocôndria, depois nós vamos falar sobre isso.
Então, o resultado estético ele vai ser consequência de uma saúde e não a qualquer preço. Então, a plataforma ela vai ter ferramentas, como, por exemplo, um produto que vai ser aplicado intradermicamente, ou um pumpzinho, como daqueles hormônios bioidênticos, onde tu passa na pele, numa região que tu queres melhorar a pele, pode fazer em casa ou no consultório, vai ter ferramentas para que o profissional possa modular a saúde do paciente ou da paciente localmente, né? Digamos, na face ou no corpo, né? E aí, consequentemente, aquela pessoa vai ter, inclusive, beleza. Eu posso dizer que é a fronteira em buscar o mesmo propósito, o mesmo resultado contra a agressão, porque, Perfeito. assim, o outro método, o método tradicional aí que Isso, está aí, é agressivo, isso. né? Eu, por exemplo, fiz um negócio aqui na minha Foi mecânico, foi agressivo, foi agredir para para acontecer. ter o resultado. Esse método, essa plataforma, ela dá opções ao profissional a fazer, buscar o mesmo resultado sem agredir de maneira científica, cientificamente falando, sem agredir Exato. o local. Na verdade, abre um leque para muitas oportunidades. Vou te explicar bem. Vamos lá. Vamos dizer que uma mulher queira melhorar a sua pele, a qualidade da sua pele, mas ela não queira passar por um procedimento invasivo, ou minimamente invasivo. Seja seringas de ácido hialurônico, seja fios de PDO, ela não quer passar por isso, né? Hoje já existem algumas ferramentazinhas cosméticas para isso, né? Essa aqui vai ser mais uma muito poderosa. Digamos, por outro lado, que tu vai fazer uma cirurgia plástica, ou um procedimento minimamente invasivo, como o lift não cirúrgico temporal que eu faço. Uhum. Se tu não tens um conteúdo celular, um conteúdo tecidual, uma base de tecido modulada, tratada, preparada, acarinhada, tu podes ter um resultado A. Quando tu tens isso tudo preparado, modulado, organizado, tu provavelmente terás um resultado B. Então, antecipando, né? A gente está começando daqui a pouco os estudos clínicos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar pessoas que passam por cirurgias faciais. Na metade de um rosto, nós vamos testar esse pós-operatório e esse pré-operatório sem o produto. E na outra metade nós vamos testar com o produto. Nós vamos avaliar como é que foi a cicatrização, a qualidade da pele. De um lado sem o produto, sem a terapia, sem o protocolo, sem a plataforma, e do outro lado com a plataforma. Ela não está vinculada a porque assim, eu vejo que o protagonismo aqui é do canabidiol, ou existe um raciocínio mais amplo dentro desse sistema endocannabinoide? Porque o que eu quero entender com isso e explicar para a nossa audiência, assim, quando nós falamos de DRE, nós não estamos falando, por exemplo, de CBD, porque o CBD é uma coisa que eu vou lá e compro um tubinho com as gotinhas e tal. O DRE é um procedimento, a impressão que eu tenho, aí me desminta, é o seguinte, eu vou lá no Dr. Edson fazer um DRE, e o produto, ele não é fornecido para uso contínuo ou coisa do tipo, ele é utilizado pelo profissional na hora do... ou não? É isso que eu queria entender. Boa pergunta. Tu vais ter possibilidades de usar a plataforma em consultório, tá? Então, os profissionais vão ter ferramentas através de injeções que nós chamamos de intradérmicas, que é a injeção mais superficial que nós podemos usar aqui, com agulhinhas que a gente chama de Lebel, que são delicadas. Então, os profissionais vão fazer terapia. Aquela da diabetes, sim. Isso, isso. Então, os profissionais vão fazer terapias em consultório e nós teremos também ferramentas para que as pessoas possam fazer as terapias em casa, sem agulhas, tá? O importante é entender o seguinte. Quando tu tomas um óleo de CBD, sempre com receita médica, tu sabes, né? Como tu tomas um óleo de CBD, tu estás tomando dentro daquele frasco, daquele óleo, existem uma quantidade A, B ou C de componentes que formulam, como eu te falei, tem 150 fitocannabinoides, tu escolhe quais tu queres, tu coloca naquele óleo para que seja tomado. Quando nós vamos, na nossa técnica, a gente não usa THC, porque eu não quero deprimir a função mitocondrial. Lá na frente eu ia falar sobre isso, mas nós não usamos THC. Então,
A gente tem o CBD mais 7, 8 fitocannabinoides já estudados que têm função estética e de saúde. Então eu tive cuidado de patentear todos eles. E aí nós vamos usar dentro desses produtos ou em consultório ou para uso em casa, né, misturas conforme a tua necessidade científica. Entende? A tua necessidade científica é cicatrização. Então, esse fitocannabinoide para cicatrização ele é o mais propício. Não, a tua necessidade é a melhora da elasticidade. Esse fitocannabinoide misturado com esse tem esse resultado. Então, na verdade, o DRE ele vai servir tanto para o meio profissional, para os profissionais, como também para os pacientes, desde que indicado pelo seu profissional. Tem que ter acompanhamento, justamente porque tem fitocannabinoides presentes, né? Os demais tratamentos também, né? Sim. O que significa dizer que esses compostos são nanoestruturados e nanoencapsulados? Quer dizer que a gente tá trabalhando com a menor versão industrial do produto. Essa menor versão industrial do produto, ela é absorvida pelos nossos tecidos de maneira molecular, né? Tudo aquilo que tu colocas sobre a pele, né, de uma maneira ou de outra, vai ter repercussões internas no teu organismo. Tem gente que tomar muito cuidado, né? Então, a nanoestrutura é a menor criação laboratorial para o uso de um produto farmacêutico. Então, os fitocannabinoides hoje não são usados em nanoestrutura, nos óleos. Quando eu comecei a estudar isso, eu tive uma ideia inicial, né, porque eu sabia das funções locais do óleo, eu tive uma ideia de usar junto a microagulhamentos, pegar o óleo e usar junto a microagulhamentos. Né, uma ideia... Tipo, lubrificando isso, né? Só que daí até poderia dar algum tipo de resultado positivo, mas a base conceitual da formulação química dele não é para isso, né? Então a gente teve que olhar ele de uma maneira diferente, e eu achei artigos no mundo que já trabalham dessa forma, já foi testado em ratos, né, de uma maneira muito positiva, e agora a gente vai começar daqui a pouco, nos próximos momentos, os testes clínicos em humanos para corroborar a parte escrita, né? Então, o que a gente espera dos resultados clínicos são resultados muito positivos, assim, justamente porque o que nós já temos em questão dos óleos é algo diferenciado. E o que está escrito na literatura muito robustamente sobre os fitocannabinoides e sobre o CBD em particular, a expectativa é de que seja uma ferramenta de saúde geral e coletiva, além do óleo. Isso me traz muita felicidade, porque se realmente esse projeto, de alguma forma, ele puder trazer às pessoas, né, qualidade, melhora, de uma maneira sistemática, e eu acho que isso pode acontecer, né, depois dos estudos clínicos, né, isso é muito motivante, muito realizador. A modulação mitocondrial é a grande inovação desse processo? Nesse congresso agora de Monte Carlo, do Principado de Monte Carlo, muitos profissionais, muitos cientistas saíram de lá falando de mitocôndria, né? Mitocôndria foi descoberta, no sentido da estética, não há muito tempo atrás, né? A mitocôndria é a bateria da célula. Então imagina que no teu iPhone de última geração, ou em todos os equipamentos que a gente tem aqui eletrônicos, nós sabemos que se não tivermos uma bateria otimizada, eficiente, eficaz, que funcione, os equipamentos não têm utilidade. Né? E na célula humana é muito mais que isso ainda. Então, a ciência tem tentado ferramentas que possam fazer essa mitocôndria otimizar, se relacionar, agir melhor, produzir melhor, ter uma melhor produção de ATP, porque isso vai interferir na relação ou na qualidade da célula, que consequentemente vai mexer na relação do tecido, e consequentemente vai trazer melhora em cicatrização, em resposta, em tempo de durabilidade de um tratamento. Por exemplo, hoje as pessoas fazem harmonização facial convencional, essa que está no mercado aí com muita profusão de volume, de bocas e de preenchimentos, e a queixa principal de 99,9% das pacientes, vamos dizer de todas,
é a efemeridade do tratamento, ele dura pouco. Fazem investimentos, passam dor, correm risco, daqui a pouco se olham no espelho e percebem que o resultado... Então, desaparece com o tempo. desaparece. Então, esses tratamentos que olham para... Convenhamos que, do ponto de vista do mercado, é muito bom isso, né? Ótimo. Porque tem uma retroalimentação comercial. Mas tu sabe que as pessoas estão cansadas, por mais que isso seja verdade, tá? E que as mulheres entendam que isso faz parte do jogo, que elas têm cabelo e unha. Toda mulher, meu irmão, tem cabelo e unha. Toda mulher foi no salão uma vez na vida, toda mulher fez unha uma vez na vida, então ela sabe que o cabelo dela dura pouco, ela sabe que a unha dela dura pouco, então ela não se furta a fazer tratamentos repetitivos, mas ela não pode se sentir lograda. Certo. Entende? Ela tem que perceber que aquele investimento dela, o custo-benefício daquilo tem que ser pautado de uma maneira real, verdadeira, né? E que esses tratamentos tenham um fator de soma. Tu faz um hoje, para que daqui a um ano tu mexas de novo, digamos assim. Ela tem que entender que esse tratamento daqui a um ano é uma soma, é um acréscimo, é um plus. E aí ela uma manutenção. E não que pura e simplesmente ela vá rasgar um dinheiro para ter um resultado efêmero. Então, essa alteração de pensamento, quando tu avalia a questão de metabolismo, energia celular, equilíbrio, né? Então tu está mexendo na unidade vital. Nós somos um composto de 37 trilhões de células, que formam órgãos, tecidos, né? Elas se diferenciam. Então, quase a dívida externa americana. Quase. Então, a tua saúde, não sei se tu concordas comigo em dizer o seguinte, a tua saúde geral, ela está relacionada à saúde da tua unidade vital. Se cada uma das célulazinhas estiverem saudáveis, tu concorda comigo que tu vai estar com saúde também? Se tu é um compêndio de 37 unidades dela, 37 trilhões de unidades dela. Então, essa mudança, as pessoas não vão deixar de fazer terapias que são físicas, terapias que são mecânicas. Mas se nós pudermos associar a modulação celular, a perspectiva a longo prazo é de que essas terapias de recorrência elas irão diminuir. Porque se a tua esposa está acostumada a fazer uma terapia de recorrência, mesmo feliz, ela perceba que há uma ferramenta hoje que possa trazer para ela mais longevidade, mais saúde, mais beleza, ela não vai continuar naquela. Ela vai migrar, mesmo que ela de alguma forma ou de outra continue fazendo alguma coisa naquele sentido, né? Então, a estética regenerativa é o padrão diamante da estética mundial e ele veio pura e simplesmente, né, para que a gente possa transformar a maneira de olhar a beleza. Ela não pode ser mais uma beleza construída a qualquer preço. Ela tem que ser uma beleza construída a partir da saúde celular. Doutor Edson, eu queria que tu falasse um pouco sobre evidência, limites e responsabilidade científica do DRE para adiante, assim. Perfeito. Do DRE para frente. Vamos lá. A gente está num momento agora de construção do produto piloto, né? Para que a gente possa daí começar muito em breve, daqui a 2 meses, os ensaios clínicos. Eles são essenciais, né, Jean? Por mais que a gente tenha uma robusta validação literária, científica, isso que nós estamos prospectando hoje, e isso foi confirmado a partir do momento que o nosso trabalho foi publicado na Aesthetic Orofacial Science, que é a revista da Brahoff, né, uma das maiores do Brasil. Eu tive o prazer de ter um trabalho publicado há 30 dias atrás, e daqui a 2 meses já tem a confirmação de mais 2, uma evolução de todo esse projeto. Então, digamos que a validação no papel, a validação literária ela é muito positiva, mas ela não suplanta, o potencial é muito positivo, mas não suplanta a necessidade emergente das validações clínicas. Então, a gente daqui a pouco vai ter as validações clínicas, os testes clínicos, né? E aí a expectativa é muito positiva, né? Mas tem que esperar esse momento. Que estágio que a gente se encontra agora, sim? Começar as validações clínicas. As partes escritas, os conteúdos escritos, a parte artigos conceitual. Eu escrevi, antes de mandar o primeiro artigo ao meu mestre
E antes de mandar o primeiro artigo para a diretora científica, a doutora Daniela, muito gentil, da revista da Brahoff, da Orofacial Science, da revista, eu tive o cuidado de escrever 20 artigos. E claro que tu reescreve, tu reescreve, tu edita e tu corrige, né? E aí eu fui pegando assuntos que eram mais contemporâneos para a estética do momento e fui fazendo associações, né? Por exemplo, hoje o material que está em voga para a estética mundial é a hidroxiapatita, muito conhecido. Então o primeiro trabalho que foi publicado é uma comparação e uma interligação da minha plataforma com a hidroxiapatita, que pode ser usado junto, né? Faz uma comparação dos dois materiais. Os próximos trabalhos que sairão vai ser um compêndio que faz uma apresentação realmente da plataforma muito interessante e um outro trabalho que faz uma comparação da nossa plataforma com outro material que está ainda mais em voga, ainda mais adorado, ainda mais falado no mundo hoje, que são os peptídeos. E pelos trabalhos científicos, o que está mostrando em direção ao nosso projeto é muito positivo. A natureza, ela tem uma concepção, não sei se você já ouviu falar dos padrões geométricos, né? A nossa célula, ela trabalha através de energia, como tudo, né? Que vem através da mitocôndria. A planta, através dos seus fitocannabinoides, ela regula os padrões energéticos da célula, trazendo para a sua naturalidade, para a sua originalidade. Isso é saúde, né? A gente não gosta muito de falar em frequência vibratória, isso é algo que suplanta um pouco a ciência, mas a gente pode falar em energia, porque senão não estaríamos aqui. Tem Wi-Fi aqui, por mais que a gente não enxergue, né? Isso também acontece nos tecidos e nas células. Então a modulação da mitocôndria, como organela, né, faz a célula ter mais saúde, e como todos os materiais que trabalham hoje com estética querem modular a mitocôndria, parece que eles sabiam que parece que a natureza sabia que eu ia fazer uma postagem sobre um produto que tem uma ação mitocondrial realmente fantástica. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque a quantidade de ligações chave e fechadura dos fitocannabinoides não se encontra em outra molécula da natureza. Essa fase que tu falou aqui sobre buscar as evidências na prática, isso é acompanhado por algum órgão? É regulado? É documentado durante os procedimentos? Como é que funciona isso? Até acredito, né? Estou falando aí com muita humildade, assim, eu acho que quando a gente está falando em medicamentos, né? A gente está falando em saúde, é essencial que existam burocracias e passos e testes, né, Jean? Porque a gente está falando em saúde humana, né? A gente está falando não só em beleza, mas em saúde humana. Então, existe um rigor de testes pilotos, né? Que tem que ser respeitados para que nós possamos chegar até um produto na farmácia, digamos assim. Então, a gente está no primeiro teste piloto, né? Clínico, e aí dependendo dentro da plataforma qual produto porque mais de um, ele vai demandar mais testes ou não, né? Alguns deles serão dermocosméticos, por exemplo, serão medicamentos. Então eles vão demandar mais e mais testes, mais e mais avaliações, mais e mais requisitos, para que daqui a pouco, quando tu chegue na farmácia e tu olha o DRE lá na farmácia, tu saibas, né, que aquilo passou por um crivo científico, por um crivo da Anvisa, né? E que tu possas tomar aquilo tomar ou fazer o uso daquilo com toda a tranquilidade, como tu faz com os teus medicamentos, né, normalmente. Passada essa fase, tendo comprovado, tendo todas as evidências, comprovação tu já tem, mas assim, tem que tornar isso oficial, né? Passada essa fase, e depois tu tendo que encarar a fase da regulação, a fase de organização do mercado, a fase da narrativa, porque, Edson, eu queria, até antes de tu responder isso, eu queria que de alguma forma tu analisasse isso, porque posso dizer que tu é da mesma geração que eu, e a gente vinha acostumado com um vocabulário muito bem organizado no Brasil, sabe? E questões políticas e questões da própria rede social, da sociedade ser separada em nichos e tudo, toda a revolução que nós
nós sofremos na comunicação interpessoal e de grupos, é, o tal do copywriting, que tanto vale dinheiro hoje no mercado, ele começou a se apoderar de alguns termos, se apropriar de, 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 das figuras de linguagem para descrever algumas coisas. E essas palavras como regenerativa, como, sabe, que aqui está muito claro do ponto de vista de como isso funciona, de qual é o propósito disso. Vocês não têm medo, e aí falando, voltando ali, regulação, mercado e futuro do setor, de perder a mão nesse mercado de saúde, dessas palavras tão importantes para definir aquilo que vocês estão construindo? Pergunta, tua inteligência nunca me... tu é inteligente. Cara, sim. É que eu penso como vocês, assim, eu penso como... Não, muito boa pergunta, sim. Sim, assim, eu não tenho medo, né? Uhum. O que eu já passei na vida, não tenho medo de mais nada, assim. A gente se prepara, a gente... Vamos lá. Eu tive todo um cuidado inicialmente. Isso teve todo um processo, né? Como a vida é cheia de processo. Eu tive todo um cuidado na patente do produto, na patente da sua atribuição junto ao NPI. Eu tive todo um cuidado de olhar todas as possibilidades que isso oferece, tanto como ferramenta, assim como manipulação e construção do produto, assim como o que tu vai usar nele. Eu tive o cuidado, por exemplo, de não patentear só o CBD, porque num segundo momento a ciência vai descobrir que outros fitocannabinoides têm serventia, e aí a minha mesma ideia seria usada com outro fitocannabinoide. E eu não poderia fazer nada, né? Então, assim, a gente sabe que a gente vai encontrar um mercado daqui para frente muito voraz. Eu tenho que tomar muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com o IP, né, com a propriedade intelectual e científica, porque a informação, a descoberta, digamos assim, que não é uma descoberta, porque todas as informações já existiam e eu só aglutinei, né? Isso vai gerar, de uma forma ou de outra, muito interesse. Então, a probabilidade de pessoas quererem mimetizar, aglutinar, copiar, vai ser muito grande, muito intensa, o que por um lado é muito bom, seria muito bom, porque, como eu te falei, isso vai trazer felicidade, alegria, handicap para a sociedade, né? Então, por esse lado seria muito bom, mas por outro a gente teve um cuidado muito grande de poder se cercar, inclusive, de pessoas, já no começo, que lidam com cannabis e lidam com o mercado canábico e que lidam com engenharia de produção, para que a gente já começasse já com termos de confidencialidade, né? Tudo já, desde o começo, pautado de uma forma Organizado. que a gente minimize os riscos. Mesmo assim, indiscutivelmente, tu pode ter certeza, porque como meus trabalhos, como minhas postagens vêm saindo aos poucos, vira e mexe, algumas entidades de alguns lugares me procuram para fazer perguntas, né? Entre elas do meio farmacêutico. Então, eu tenho que tomar cuidado com as informações que eu passo, do jeito que eu passo, porque a gente percebe que em muitas perguntas e em muitas situações tem uma segunda intenção, já que é uma visão diferente de olhar o produto, né? Então, a gente teve... É que eles enxergam isso como um ativo, né? Perfeito. Não, Financeiro. Não, né? E assim, né? Só que eu não quero, Jean, eu não quero que esta ferramenta e que esta invenção caia na mão do sistema para que seja obliterada. Eu não quero. Sim. Eu quero que a sociedade, mesmo que isso me dê mais trabalho, gere mais dificuldade e que mais ganhe ganhe menos, eu quero que a sociedade tenha direito a ter acesso, como está tendo com um pouquinho de dificuldade ainda, um pouquinho de burocracia, como está começando a ter acesso aos óleos, porque de cada 10 pessoas que eu converso sobre o uso dos óleos, 11
12, 13 se emocionam pela mudança do paradigma da qualidade Pô, de isso vida. eu sou testemunha, eu uso. Né? Né? Cara, não sei como te agradecer por essa riqueza, por essa, sabe, foi um tesouro estar aqui contigo hoje. E, cara, nós podemos estar falando aqui de um start, de uma coisa maravilhosa. A única coisa que eu quero te pedir é se isso se transformar numa grande indústria, numa grande fábrica que gere muitos empregos, e hoje com a facilidade que nós temos de comunicação e tudo, não deixa de prestigiar a nossa terra com essa riqueza, com todo esse desenvolvimento econômico, sabe, trazer para a nossa gente. Quero te dizer que provavelmente por tu estar nessa correria, tu não tá vindo para cá agora. Nós temos aqui em Itajaí um, um espaço que está sendo desenvolvido ali, um projeto da indústria, e parece que a primeira que está vindo é uma indústria farmacêutica e tal, que é o... Cara, esqueci o nome. Pô, Brian, me ajuda. Acho que tá começando a bater mas é um circuito, não é circuito de inovação, é distrito de inovação. A Itajaí está desenvolvendo, junto a Itajaí Invest ali, que é o Nicolas Reis, Legal. deve ser teu parente. Claro. O Nicolas, não é parente, mas... o Nicolas Rapaz bom. tá dirigindo esse Projeto dele. processo. E essa semana eu não li ainda a notícia inteira, só vi a manchete, te confesso, mas a primeira a se mostrar interessada e já está desenvolvendo negócio é a indústria farmacêutica. Legal. Então, assim, não custa nada, porque eu estou vendo aqui a grande probabilidade de tu explodir, do ponto de vista ajudando a vida das pessoas, transformando as pessoas, deixando elas mais felizes com a própria Saúde, visão beleza, que elas né? têm delas, exatamente. Não esquece da nossa terrinha, de trazer esse desenvolvimento econômico para cá também, ajudar a nossa gente. Ainda bem que aqui vai ficar gravado, né? Eu fico muito feliz. Verdade, cara. Guarda o que eu vou Por te isso que falar. eu falei para ti lá, por lógica é um documento, ele fica Cara, sim. ad eterno. Eu não quero fazer certas previsões em público, porque quem não me conhece pode achar algum tipo de arrogância ou prepotência que eu não tenho. Mas de uns tempos para cá, eu me conectei muito, eu me alinhei muito com o meu propósito de vida. Entendimento de quem tu é, por que tu veio, por que tu estás aqui, o que tu veio fazer, né? E isso é uma destruição e uma reconstrução que não é simples. O teu convite para esse momento aqui eu considero muito especial, porque com muita humildade eu digo isso olhando lá para cima, vai ficar registrado como um marco de um peixeiro, né? O meu sotaque não me deixa mentir, né? Eu vivo no Rio, então assim as pessoas acham que eu sou carioca lá pela corzinha que eu tô, pelo estilo de vida que eu tenho, mas assim, eu abri a boca, eles olham para mim, é uma coisa, porque o nosso sotaque ele é muito exótico, né? Então assim, eu quero ter o prazer, muita humildade, estou te dizendo isso, amigo. Eu quero ter o prazer de... As coisas vão acontecer com muita amplitude, eu quero ter o prazer de a vida inteira me lembrar da onde eu saí, e se de alguma forma eu puder, eu acho que vou poder, trazer para Itajaí tentáculos desse projeto e dessa plataforma, tu pode ter certeza que isso vai acontecer. O amor pela cidade, o amor pela terra, né, que sempre me deu tudo, pela minha mãe, meu pai, minha família, os amigos que eu sempre tive aqui, eu amo esse lugar, né, e se não fosse por um pouco do que aconteceu aqui, até de ruim e de bom, porque a vida não são só de coisas boas, eu não chegaria ao Edson que eu estou hoje, né? Eu nunca pensei, meu amigo, que eu seria um cientista, né? Mas a vida, como diria Vinícius de Moraes, é arte do encontro, né? Embora hajam tantos desencontros pela vida. E esse encontro aqui foi um encontro que vai ficar marcado porque o tempo e a história vão mostrar que essa criação veio e eu vim como apenas ferramenta. Colocar ela no papel para que as pessoas possam melhorar as suas qualidades de vida e de estética e tal, de maneira natural, de uma maneira mais simples, de uma maneira menos rebuscada,
mais barata, mais acessível, mais segura. Então, se nós quiséssemos escolher por que motivo vamos começar com esse projeto, são vários, né? Mas eu acho que o principal deles é trazer para a vida das pessoas um pouco mais de qualidade, um pouco mais de diferenciação, sem invenção. E aí as narrativas daqui para frente, e essa conversa aqui é muito importante para isso, as narrativas daqui para frente, eu espero, né, não sejam polarizadas, porque pessoas doentes existem em ambos os lados, né, que precisam. Eu espero que as narrativas sejam científicas, baseadas em conteúdo científico. E aí, se alguém, por acaso, não concordar com aquilo que eu esteja falando agora, me mostre cientificamente, no papel, o porquê. Não porque tem ojeriza ou nojinho de alguma coisa, ou alguma crença limitante, né? Imagina que eu não vou tomar um refrigerante de cola, que eu não vou dar o nome aqui, né? Porque o nome inicial do refrigerante arremete a uma outra coisa que não é legal. Então, a gente tem que saber fazer a diferenciação, né? Eu sempre digo para os meus clientes e para tudo que a gente vive muito momento, porque a sociedade é assim, né? A nossa sociedade ela é preto ou branco, positivo e negativo. Impressionante, né? Flamengo ou Vasco, ou Flamengo ou Fluminense, ou liga ou desliga, ou verdadeiro ou falso, e por aí vai. E eu sempre digo assim, cara, para a gente sentar aqui e começar a conversar, não é nem 8 nem 80. Eu quero as 72 Isso aí, possibilidades. cara. Entre 8 e 80 são 72 É possibilidades. isso aí. E é isso que eu quero discutir. Porque senão a gente vai ser um bando de idiota, Perfeito. só dizendo assim, eu vou seguir esse, eu vou seguir esse. E as verdades podem estar entre o 8 ou entre o 80, até um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, né? E tu aprendes aqui, tu aprendes ali, tu observas, e isso vai construindo o ser, né? O eu sou. Edson, mais uma vez, muito obrigado, então. Coloco o Polilógica à disposição. Gostaria muito de acompanhar essa evolução. Volto a te dizer, como amigo, é um orgulho para mim ver um itajaiense construindo algo tão importante que pode mudar a vida das pessoas. Eu não podia deixar isso passar sem documentar. Me perdoa se eu atrapalhei a tua agenda, interferi de alguma forma. Gratidão. Mas eu queria, como bom peixeiro que sou, como bom itajaiense que sou, como um cara que gosta das coisas que dão certo, as coisas que ajudam as pessoas. É isso que me motiva a estar aqui e fazer todo o trabalho enfrentar tudo que eu enfrento há muitos anos, há mais de 30 anos aí. De pé, né? Então, assim, Então, cara, eu queria te agradecer mesmo por ter nos honrado com a tua presença e, mais uma vez, nos colocar à disposição. Eu queria que eu não sei se nós estamos na fase de tu querer interagir de alguma forma, se tu quiser deixar teu contato, alguma coisa, eu não sei de repente, qual é o tipo de público que nessa fase é importante buscar informações, mas se tu já tem rede social organizada? Sim, tu já tem... sim, eu vou, obviamente, né, amigo, começo agradecendo, retribuindo o teu agradecimento. Tem um termo em inglês que eu adoraria para esse momento, que é priceless, né? Tem coisa que não tem preço, né? Então, obrigado mesmo. Esses escritos e manuscritos, essas publicações já me abriram portas para um projeto chamado Integra, que depois eu te falo, lá no Rio de Janeiro, uma coisa muito legal, de medicina integrativa com cannabis, telemedicina e atendimentos e realmente melhora de qualidade de vida das pessoas, um foco diferente. Não veio para competir com a medicina convencional, com a alopatia, mas veio para... estruturada em quê? No ambiente público? Não, a gente começou um projeto, para começar os vídeos agora, telemedicina, né? Também com atendimentos presenciais, mas tu vais ter um acolhimento, tu vais ter uma visão, tu vais ter uma recepção, uma terapêutica integrativa. Então, nós vamos pegar os teus exames, as suas queixas, tu vai chegar para mim e tu vai dizer, os profissionais, para os médicos integrativos do grupo, tu vai dizer, eu não dou. Né? O tal do CEPIX, que tu fala, tipo do CEPIX. Nós temos aqui. Sim, uma coisa parecida. Né? E aí, ao invés de nós darmos um remédio para que tu voltes a dormir, né? Nós vamos descobrir por que o teu cortisol está alto, e nós vamos modular o teu corpo, e se precisar, usaremos cannabis medicinal. Então, eu fui convidado por um grupo de pessoas importantes do Rio de Janeiro, um deles o Bernardo Café, que foi presidente por mais de 10 anos de uma associação de cannabis com ligações no Canadá, na Colômbia, nos Estados Unidos, e ele teve intimamente ligado com esse momento agora dessa transição, dessas novas leis no Brasil. Então ele teve o grupo Tricoma, com K,
ele me convidou para participar como diretor científico desse projeto, para, muita humildade estou dizendo isso, para fazer o gerenciamento, inclusive, de médicos, né? Isso surgiu graças à leitura do... Ele tem muito conhecimento com cannabis, integrativa, e aí, quando ele viu esse trabalho, ele me chamou, me chacoalhou. É público isso? Tu tem um endereço para isso? Tem... O projeto Integra está no começo agora da formulação. Vai sair agora vai sair o site, vão sair os vídeos, aí as pessoas vão ter acesso a fazer cadastro, etc. Então a gente tá na formatação. Né? Mas é em breve, muito em breve. E em paralelo, né, eu convidei o Bernardo, convidei o Alexandre, que é também outro sócio do Integra, para que façam parte do DRE, eles estão ajudando a me construir. Então, está andando em paralelo e, como tu sabes, melhor do que ninguém, né, a gente faz a nossa parte e lá de cima vai conduzindo. E quando tu não tens grandes expectativas de onde tu vai chegar, é impressionante. E daí que tu chega, né? Tu não sabia que era impossível e foi lá e fez, né? Eu dei um tiro eu dei um tiro para um lado. Totalmente despretensioso. Eu queria fazer parte de um grupo, dar aula na especialização do professor Roberto, e já estava feliz por isso. Graças a essa tara e ao estudo, ao aprofundamento, eu acreditar, eu cheguei numa situação que eu jamais esperei, né? Mas a vida é assim, né? Quando tu pega os cases de sucesso ou de insucesso, as histórias das pessoas, né? Tu espera que ela te dê resposta, que muitas vezes ela nos dê respostas assim cartesianas sobre o que aconteceu, mas nem sempre é assim, né? Tem situações que acontecem porque tem que acontecer, né? E a palavra sempre que eleva a minha vida e carrega a minha vida nos últimos anos é humildade e gratidão. Nesse caminho tu vai, nesse caminho tu chega. Dividir para conquistar. Isso aí. Edson, muito obrigado. E vocês, muito obrigado pela atenção e pela companhia até aqui. E até o próximo programa. Fraterno abraço.